Bom dia, pessoal. Esta aula vamos trabalhar a aula 20 do material digital. Lembrando que estamos na semana do Provão Paulista Seriado, por isso não estou aí hoje com vocês. Gostaria que vocês pegassem o livro do estudante lá na página 189, na aula 20, e acompanhar o livro e as atividades durante todo o período da aula, ok? Algum professor vai estar auxiliando vocês aí na sala. Vamos lá então. A aula 20, ela fala sobre ações de economia de eletricidade. Lembrando também que nós estamos pulando, né, as aulas, não estamos seguindo o livro na sequência, porque estamos dando prioridade para as aulas que aparecem no mapa foco do Saresp. Então, fizemos aula 1 até aula 5, aula 12, e agora vamos pular para a aula 20. A aula 20, ela traz ações de economias de eletricidade, como eu já disse. O conteúdo é o consumo de energia elétrica e práticas sustentáveis. Então, vamos falar um pouco do consumo na nossa casa. Vamos ver um pouquinho sobre a conta de luz e ações que a gente pode fazer para economizar energia. Os objetivos, então, interpretar uma conta de consumo de eletricidade, apresentar e problematizar acerca das bandeiras de consumo. A gente vai ver o que é a bandeira que tem lá na conta de luz, conscientizar sobre práticas sustentáveis para a economia de eletricidade. Como economizar energia? O uso da eletricidade está muito presente na vida moderna, mas seu consumo pode gerar impactos financeiros e ambientais. Para utilizar a energia de forma consciente, é importante atender a conta de energia elétrica e conhecer, entender, né, gente? É importante entender a conta de energia elétrica e conhecer estratégias para economizar. Quais atitudes do seu dia a dia podem parecer pequenas, mas ajudam a economizar energia? Então, falem aí para o professor que está com vocês. O que você faz lá na sua casa que você economiza energia? Mas tem que falar a verdade, tá, gente? Não adianta falar, eu fico pouco no chuveiro, se você não faz. Então, falem sobre ações que realmente você faz lá na sua casa. Muito bem, vamos seguir. Aqui ele mostra um exemplo de uma conta de energia, tá? Mesmo que o seu responsável recebe lá na sua casa. Então, a conta de energia elétrica é um documento que informa o consumo de energia de uma residência ou empresa durante o mês. Ela detalha a quantidade de energia de eletricidade utilizada naquele mês, os custos envolvidos e eventuais cobranças adicionais. Compreender essa conta permite ao consumidor identificar padrões de consumo, evitar desperdícios e adotar práticas mais sustentáveis para reduzir esse custo. Então, se você pegar as suas contas desde o início do ano, você vai ver que ela é meio padronizada, vai ter mais ou menos todo mês o mesmo valor. Muda um pouquinho, né? Se mudar muito é porque você recebeu alguma pessoa a mais na sua casa, gastou um pouquinho mais de energia, ou se comprou um aparelho novo que gasta mais energia, mas normalmente ela tem o mesmo consumo, todos os meses, o mesmo valor, tá? Vamos entender quais informações aparecem na nossa conta de luz. Então, ó, as principais informações da conta de energia elétrica. Então, se você tiver curiosidade de pegar, né, a sua conta de luz lá na sua casa, vai ter essas informações. Primeira coisa é o consumo, né? O quanto você consumiu em quilowatts-hora naquele mês, ou seja, quilowatts-hora é a medida de energia, tá? Assim como a gente utiliza quilômetros, metros, né? A gente utiliza para energia o quilowatts-hora, quantidade de eletricidade que você utiliza por hora, ok? Então vai ter lá na sua energia essa quantidade. Como que a pessoa que faz essa leitura olha lá na sua residência? Então, se você observar, quem mora em casa tem um poste lá no muro com um relógio que mede a eletricidade.
Nesse relógio tem um número bem grande. Esse número é o que você já gastou de energia desde que foi colocado esse relógio lá no seu poste. Então, você vai pegar se você prestar atenção, essa pessoa ela vem sempre no mesmo dia. Então, por exemplo, se você observar lá no dia 10 de outubro, né? Você fez a leitura do relógio, olhou lá aquele número, anotou. Depois ele volta no dia 10 de novembro. E aí ele vai ter outro número. Se você diminuir um do outro, você vai ter o consumo daquele mês, tá? Então, a gente sempre, o mês de referência que a gente paga na conta é sempre o mês anterior. Então, se eu, por exemplo, acho que agora está em novembro, vai vir minha conta de luz referente aos meus gastos no mês de outubro, tá? Então, é assim que a empresa calcula o quanto você gastou. Depois vem a tarifa básica, ou seja, o preço cobrado pela empresa. Aqui, por exemplo, em Rio Claro, a empresa que fornece energia para a gente é a Electro. Então, ela tem um valor que ela estabeleceu de quanto vai ser esse preço que ela cobra pelo quilowatt-hora. Depois a gente tem a bandeira tarifária, indica-se acréscimos no valor da energia elétrica. Então, eu vou adiantar alguns slides para explicar para vocês o que é a bandeira, tá? Depois a gente retorna. Então, as bandeiras tarifárias foi criada para sinalizar se há custos adicionais na produção de energia. Elas são divididas, então, em 3 categorias. A bandeira verde, onde as condições favoráveis sem custos extras. Depois tem a bandeira amarela, possui um acréscimo devido ao aumento dos custos da geração de energia elétrica. E tem a bandeira vermelha, que indica custos elevados na geração de energia elétrica, resultando em tarifas mais altas. O que isso quer dizer, gente? Vamos supor que a gente está num momento de muita seca. Se aqui a gente produz energia através de energia elétrica, a energia elétrica não vai estar produzindo tanta energia como de costume. Então, a empresa, a Electro, vai colocar a bandeira vermelha, né, vai aumentar uma tarifa lá na sua conta para te obrigar a economizar luz, porque a gente está passando por uma situação de risco de ficar sem energia, né? Então, é como se fosse uma obrigação sua agora de economizar energia, porque senão sua conta vai vir mais cara, tá? Então, ele coloca a bandeira vermelha, ok? Vamos voltar lá no slide. E também vem lá na sua conta os impostos e encargos, ou seja, taxas adicionais cobradas pelo governo, por exemplo, vem a cobrança da taxa de manutenção do porte de energia pública, né, que passa lá nas nossas ruas, tá? Então, tudo isso vem na sua conta de luz. Então, ó, como interpretar a conta de energia elétrica? Para entender essa conta, siga os passos. Verifique o consumo registrado. Então, você vai ver o consumo do mês e comparar com o mês anteriores para identificar variações. Então, pode ser que um mês venha um valor muito diferente do que normalmente vem. Tem alguma coisa errada, né? Confira a bandeira tarifária. Isso ajuda a entender se há acréscimos no valor da energia. Então, veio um valor muito alto na minha conta nesse mês. Vou ver se não tem se não está na bandeira vermelha, por exemplo, né? Repare na tarifa aplicada, veja quanto está sendo cobrado por quilowatt-hora. Note os impostos e encargos, eles representam uma parte significativa do valor total. Com essas informações, é possível gerenciar melhor o consumo de energia. Aqui já vimos, né, sobre as bandeiras, vamos seguir. Aqui ele mostra o exemplo prático do cálculo da energia elétrica, tá? Se uma residência consumiu 200 kWh em um mês com bandeira amarela, né? Então aqui a gente tem uma taxa extra aí na conta, e a tarifa base é de 50 centavos por quilowatt-hora, ou seja, a empresa está cobrando 50 centavos o quilowatt-hora. O cálculo seria, então, ó, o custo base, o quanto a família consumiu, né, vezes o valor que a empresa cobra. Então, 200 vezes 50 vai dar 100 reais, né? Isso aí, preço em reais. Então, a conta dessa família vai vir 100 reais, tá? Só que, olha só, tem um acréscimo na bandeira amarela.
né? Que ele acrescenta 0,2 centavos a cada 100 kWh. Então, isso no final vai dar 4 reais. Total antes do imposto. Total antes dos impostos, 104. Então, na verdade, a conta total do mês vai vir 104 reais, né? Somando o que a família gastou, mais o imposto que vai vir da bandeira amarela, ok? Nós vamos fazer agora a atividade do livro, que ele fala para a gente fazer exatamente esses cálculos. Então, ele traz um exemplo e a gente vai calcular o quanto uma família gasta de luz, tá? Só que aqui ele traz uma reportagem do ano passado, tá? De setembro de 2024. Então, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência que a gente tem aqui no Brasil que regulamenta a energia elétrica. Então, lá em setembro de 2024, a ANEEL aciona bandeira tarifária vermelha 2. Para outubro, conta de luz fica mais caro. Então, olha o que vocês vão fazer na atividade. Esta atividade está aí no livro do estudante, na página 190, tá? Então, vamos fazer, ó. Em outubro, a ANEEL ativou a bandeira vermelha com cobrança extra de 7,87 a cada 100 kWh. Então, ele colocou essa taxa de mais ou menos R$ 7. Olhando assim, a gente fala, é pouquinho, né? Só R$ 7. Mas é R$ 7 a cada 100 quilowatts. Ó, uma família consumiu 500 quilowatts, né? Então, vai ser 5 vezes isso daqui, essa taxa extra. E o valor do quilowatts que essa empresa cobra é 70 centavos a cada quilowatts, tá? Cada quilowatts-hora ele cobra 70 centavos. E aí vocês vão responder no seu livro. Qual é o valor total da energia consumida sem considerar a bandeira tarifária? Então, do que a família gastou realmente, né, de conta de luz usada, quanto que ele vai pagar no final do mês? 2. Quantos blocos de 100 kWh são cobrados com a bandeira vermelha? 3. Qual será o valor adicional na conta de luz por causa da bandeira tarifária? Ou seja, quanto a mais a empresa vai cobrar por conta da bandeira vermelha? 4. Qual será o valor total da conta de luz em outubro? Então, esse consumo foi em setembro, né? E em outubro vai ter a tarifa vermelha, então vai vir essa taxa a mais. Quanto que vai vir a conta total desta família? Então, vocês vão calcular, tá? Vou dar mais, como tem cálculos, vou dar 15 minutinhos, tá? Então, o professor pode dar pausa nesse vídeo e voltamos daqui a 15 minutos. E aí, pessoal, conseguiram fazer os cálculos? Vamos fazer então aí a correção. Ó, lá na questão 1, era a pergunta: qual é o valor total da energia consumida sem considerar a bandeira? Então, como que você vai fazer esse cálculo? Pegar o total de quilowatts que a família utilizou naquele mês e multiplicar pelo valor que a empresa cobra, né? 70 centavos. E isso deu R$ 350. Então, se não tivesse na tarifa vermelha, essa família gastaria R$ 350 na conta de luz. Vai fazendo aí a correção do seu livro. Questão 2. Quantos blocos de 100 kWh são cobrados com a bandeira vermelha? Então, quantas vezes essa tarifa será cobrada para essa família que gastou 500 kWh? Né? Então, você vai pegar o valor que ela gastou, 500, dividido por 100, que é o valor, né, que a tarifa é cobrada a cada 100 kWh. Então, dá 5 blocos, tá? Vai ser cobrado 5 vezes essa tarifa. Questão 3. Qual será o valor adicional na conta de luz por causa da bandeira tarifária? Então, em reais, quanto que essa família vai ter que pagar a mais nessa conta de luz? Então, vai ser 5 vezes, que é a quantidade de blocos que você achou lá na questão 2, vezes o valor
da tarifa que essa empresa cobra quando está na bandeira vermelha, que no caso é 7,87 centavos. Então, no final, essa continha vai dar R$ 39,35. Então, veja que lá na frente a gente pode achar que é só R$ 7,00, é pouquinho, né? Mas, se você gastou 500 kWh, isso aqui vai dar quase R$ 40,00 de acréscimo aí na sua conta de luz. Questão 4. Qual será o valor total da conta de luz em outubro? Então, quanto que vai vir a conta desse mês de consumo e de tarifa, né? Então, você vai somar lá o da questão 1, os R$ 350, que foi o consumo da família, mais a taxa extra, né? Esse valor vai ser 389,35 centavos. Esse vai ser a conta dessa família no mês de outubro. Façam a correção aí no seu livro. Vamos seguir aqui os slides. Por que economizar energia? Primeiro, quando a gente economiza, diminui a sua conta de luz, né? Então, a gente diminui o quanto em real a gente vai pagar daquela conta naquele mês, tá? A gente também aí tem a redução do impacto ambiental. Por exemplo, menor uso de termoelétrica significa menor poluição. Aqui, como a gente usa muito hidrelétricos, como esse que dá a imagem, quanto mais a gente consome, mais o governo vai entender que se precisa de mais hidrelétricas. E nós vimos lá no seminário que a hidrelétrica, ela tem um impacto ambiental, um impacto social muito grande, né? Olha, uma grande área tem que ser alagada, uma grande área de construção. Essa daqui é a usina hidrelétrica de Itaipu, é uma das maiores que a gente tem aqui no Brasil. Então, olha a quantidade de floresta que teve que ser retirado para construir essa hidrelétrica. Então, quanto mais a gente gasta, mais o governo vai construir hidrelétricas. E a gente tem maior estabilidade no fornecimento, menos risco de sobrecarga no sistema elétrico. Como reduzir o consumo de energia? Olha lá, o que a gente faz em casa, né, para a gente reduzir esse consumo? Então, aproveitar a luz natural, mantendo as cortinas abertas durante o dia, reduzir o tempo de uso de aparelhos domésticos, principalmente do chuveiro, né? Desligar os aparelhos em stand-by, aquela luzinha que fica na televisão, no micro-ondas, tudo isso aí consome energia, né? Desligar pelo menos da tomada durante o período da noite, a televisão da tomada, o micro-ondas, né? Esses aparelhinhos da internet que ficam com essas luzinhas ligadas. Use lâmpadas LED, elas duram mais e consomem menos energia. Evite deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo. Isso reduz o trabalho do motor e você gasta menos energia. Então, pequenas ações que a gente faz dentro de casa, né? Vamos para o verdadeiro ou falso. Desligar os aparelhos da tomada quando não estão em uso ajuda a economizar energia, pois mesmo em stand-by, eles continuam consumindo eletricidade. Verdadeiro, né? Já pulei aqui o slide, já fui para a resposta. Acabamos de falar, né, sobre isso aí, desligar sempre os aparelhos da tomada, porque aquela luzinha gasta energia desnecessária, né? Exemplo de economia doméstica. Residências que adotam práticas sustentáveis podem reduzir seu consumo em até 30%, dependendo dos hábitos da família. Um exemplo prático, uma casa que troca todas as lâmpadas incandescentes por LED e desliga aparelhos em stand-by pode economizar mais de R$ 50 por mês na sua conta de luz. Esses números mostram que mudanças simples fazem diferença no orçamento. Então, se você quer pagar menos, tem que economizar, né, gente? Tem que fazer todas essas ações. Vamos agora para o aprofundando. O aprofundando desta aula está lá na página 192 do seu livro. Qual das alternativas abaixo apresenta uma prática que contribui diretamente para a economia de energia elétrica em uma residência?
Letra A, utilizar lâmpadas incandescentes em todos os cômodos. Letra B, deixar a televisão em stand-by durante a noite. Letra C, aproveitar a luz natural durante o dia, mantendo janelas e cortinas abertas. Letra D, manter a porta da geladeira aberta enquanto organiza os alimentos. O que vocês acham que a gente tem que fazer? Parabéns para quem falou a letra C. Aproveitar a luz natural durante o dia, mantendo janelas e cortinas abertas. Marca aí no seu livro, deixe todas as atividades do livro em ordem, que na volta, né, das aulas online eu estarei dando vista nos livros. Com isso a gente finaliza a aula 20. Tchau, pessoal!